paciência, a quinta dica aqui, paciência com os pequenos, é óbvio. Vocês, o que acontece? A gente inconscientemente acaba descontando naquelas pessoas que estão mais próximas da gente muitas frustrações que nós temos, né? Muitas vezes a gente fracassa e tudo, e quem está do nosso lado acaba sofrendo ali, quase que imediatamente, aquele baque. Então eu lembro uma vez, eu estava passando por um período muito difícil, muito difícil. Eu tinha saído do gabinete que eu trabalhava, que era um gabinete criminal, e tinha ido para uma vara civil. Na verdade era uma juizado especial civil. E é muito mais trabalho, é muito mais trabalho. Eu fui porque eu sabia que eu tinha que aprender também a mexer com civil. Então eu me coloquei nesse desconforto, justamente para depois que eu superasse esse desconforto, eu, né, tivesse fechado assim, um flanco que estava aberto ali na minha preparação. Então eu sabia que eu ia passar por momentos difíceis ali, mas que depois eu sairia fortalecido. Só que o que aconteceu? Foi um momento que eu estava com a minha filha pequena, com meses. E foi um momento que eu comecei a ser aprovado em muitos concursos ali, muitas primeiras fases para a magistratura. E eu fui aprovado, eu estava aprovado, salvo engano, em 2 ou 3 segundas fases, simultaneamente. Então eu lembro que era TJ Paraná, acho que eram 2, TJ Paraná e TJ São Paulo. E tinha uma outra primeira fase que eu estava para fazer. Então assim, eu estava... nessa mesma fase, eu tinha contratado um programa, não era propriamente um coach, mas era um programa de estudo que era bem puxado, sabe? Eu tinha metas diárias para bater, quantidade de páginas da doutrina, enfim. Era bem organizadinho o cronograma, assim, era bom. Era bom. Tinha uma quantidade de exercícios para fazer e tudo. Assim, ninguém inventou a roda, né? Então, assim, era o básico, era o que tinha que ser feito mesmo. As pessoas só vão mudando o nome dos métodos, aquelas coisas todas, né? Então, assim, eu estava tentando estudar para o concurso, para mais de um concurso, em fases diferentes, o que já é uma loucura, né? Tentar estudar para a segunda fase, sem perder uma primeira fase que ia ter, eu queria ter tudo ao mesmo tempo, né? Então, assim, também não tem como. Então, eu estava lutando com isso, eu estava lutando em bater as metas do programa de estudo que eu estava fazendo, que eu tinha contratado e não era barato mesmo. Eu tinha que dar conta da demanda do trabalho que tinha, sei lá, quintuplicado, né? Então, assim, para vocês verem, nessa fase lá, eu fazia em torno de 5 sentenças por dia e 10 despachos. Então, para vocês verem, 5 sentenças. Tudo bem, eram juizados de pequenas causas, eram causas menos complexas, né? Muita coisa, já tinha ali um modelo, aquela coisa toda e tudo, mas eu tinha que analisar, né, sentenciar 5 processos, é uma responsabilidade grande. Tudo bem que não era eu que assinava a sentença, mas praticamente eu sabia que a juíza recebia 5 sentenças minhas e mais 5 sentenças de todos os outros assessores. Então ela recebia ali, sei lá, 50 sentenças, ela não ia ler as 50. Eu sabia que ela já confiava na gente, já ia tocar a ficha, né? Então uma responsabilidade muito grande. Então eu tinha que estudar o processo, né, com segurança. E mais os despachos, que era a coisa mais difícil para mim, porque eu estava acostumado a trabalhar em gabinete de segundo grau, com desembargador. Então a gente já pega o processo ali, já todo esquematizado, a gente não precisa ficar tocando o processo, né? Manda produzir prova, manda indeferir, diligência, isso, aquilo, não tem muito isso, né? Pedido de bloqueio de bem, e penhora, e impugna a penhora, sabe? E faz avaliação, não tem isso. Quando o processo chega no segundo grau, né, no recurso ali de apelação, no agravo e tudo, é mais fácil de resolver, né? Não tem esse trâmite. Mas ali no primeiro grau, ali não. Então você tem que desenrolar. Então, às vezes, não tem situações que não estão nem previstas no código, praticamente. Você tem que usar de todo ali, né, os princípios e tudo para decidir o que fazer. Porque ali é onde o direito acontece de verdade, né? No direito processual civil ali, no dia a dia. Então, me ajudou muito ter passado por aquele período. Hoje em dia, eu me sinto muito mais preparado para, né, tocar uma vara e tudo. Me ajudou muito no próprio processo de estudo, né, de amadurecimento do meu direito, do meu conhecimento jurídico. Mas foi muito difícil aquela época.
Então, assim, juntou tudo isso e também a minha filha, né? Então, assim, eu fiquei alguns meses sem dar atenção para minha filha. E eu vi a diferença, assim, a diferença que eu lembrava dela, né? E a gente estava na mesma casa e tudo, só que eu acordava muito de noite ainda, antes deles acordarem. E eu ia dormir, eles já estavam dormindo. E durante o dia era aquela correria, eu ficava isolado num canto, trabalhando, estudando, trabalhando, estudando, trabalhando, estudando, não tinha tempo, eu não tinha tempo para, né, cuidar deles. E aí a esposa fica estressada também, porque sobrecarrega ela também, tem que ficar o dia inteiro com a criança, também tem o trabalho dela para cumprir. Nessa época eu estava até de licença maternidade ainda. Então, assim, desorganiza, desequilibra tudo, né? Então, por que eu contei essa história toda? E aí eu lembro que eu estava extremamente cansado num dia desse período aí, extremamente cansado, não conseguia render nada, estava sentado com um estudo, eu tinha que vencer aquelas metas ali, eu sempre fui muito comprometido, tinha que bater as metas do programa de estudos, e eu não estava conseguindo. E aí, nisso, acho que minha esposa pediu alguma coisa e tudo, enfim, interrompeu ali, né? E aí eu acabei descontando neles. Eu falei, pô, assim não vou conseguir estudar nunca e tal, pô, tem que passar, aquela coisa toda que a gente acaba fazendo, né? E aí eu na mesma hora eu pensei assim, pô, cara, eu já não estava conseguindo estudar. Não foi ela que me atrapalhou, sabe? Eu é que não estava. E eu estou tentando transferir isso para ela, como se fosse culpa dela. Não é, a culpa é minha. A culpa é minha, que eu não estou me organizando direito, não consigo descansar, não estou conseguindo equilibrar minha rotina, estou estressado. A culpa é minha que estou sendo fraco, que não estou conseguindo lidar com toda essa pressão. Então a culpa não é dela, a culpa é minha. E aí eu me liguei nisso, né? Eu falei, cara, não posso fazer isso, né? Eu tenho que aguentar a carga toda sozinho, não posso descontar neles, né? Ser homem é isso aí, aguentar a carga sozinho. E também reconhecer quando a gente não está conseguindo, né? Pedir ajuda e tudo, é normal também. Às vezes a carga é forte demais, né, galera? Mas a gente aguenta, viu? Quando você acha que não tá mais, não aguenta mais, você ainda vai mais 50%, tenho certeza disso.